Bom, pessoal, vamos lá. Como eu falei na aula passada, depois dessa aula, quem quiser discutir um pouco sobre o curso, eu vou ficar aqui, a gente pode conversar. E eu queria, nessa hora, principalmente, discutir, conversar com vocês o que vocês estão estudando. Porque a questão básica é o seguinte: se você está fazendo força no lugar certo. Então, isso que a gente pode discutir, quem quiser, depois da aula. O que a gente está vendo agora? Lei de Gauss. A lei de Gauss, ela se propõe, ela é uma lei básica do eletromagnetismo, ou seja, ela é uma das grandes equações que descrevem o eletromagnetismo. São 6 equações que descrevem o eletromagnetismo. Então, o que é o eletromagnetismo, globalmente? É uma teoria de interação. O que é uma teoria de interação? Você vai pegar algumas cargas aqui e querer saber como que essas cargas transferem informação dessa região aqui para essa região aqui. E o eletromagnetismo é isso. Entre aspas, é só isso. Isso é muita coisa. E como que funciona o eletromagnetismo? As interações são mediadas por campos. Então, o que a gente tem que aprender a descrever o eletromagnetismo, a parte mais complexa do eletromagnetismo, é você descrever como um conjunto de cargas e correntes cria campo aqui. Certo? Por enquanto, a gente está vendo situações mais simples, onde esse campo é um campo que, se eu puser uma carga aqui, assim, aqui, tudo bem, pega a carga, coloca aqui. A gente está falando que o campo aqui é uma aura parada e sempre a mesma e tudo isso. Essa situação é verdade? Sim, se essa carga estiver parada. Mas é uma situação simples. No caso mais amplo, o que vai acontecer? Se eu mexer essa carga, dada a noção de causalidade da relatividade, que não tem interação instantânea entre dois objetos, o que vai acontecer é o seguinte, que esse sistema aqui só vai poder perceber isso mais tarde. Tudo bem? Então, significa o seguinte, que se eu fiz alguma coisa aqui, vai ter algo que vai ter que andar aqui no tempo, até chegar lá, ele vai se propagar. Isso são ondas eletromagnéticas. Então, as coisas do eletromagnetismo envolvem tanto situações estáticas como coisas que andam com o tempo. E essa segunda parte é a parte mais complicada do ponto de vista matemático e conceitual. Então, para o que a gente está vendo agora? No momento, a situação tipo lei de Gauss, pega a carga aqui e vê o que acontece. Claro que isso é super importante. Aí, o que é o eletromagnetismo? Cria campo aqui. Como é que isso aqui vira uma força? A gente tem que aprender a descrever isso. Isso aí não é relativamente simples. E tem uma outra, então são 4 equações que descrevem como os campos são criados aqui. Equações de Maxwell. O que a gente está vendo a lei de Gauss, que é uma delas, a primeira delas. Tem uma outra equação que descreve a chamada força de Lorentz, que é a força que, como as cargas correntes sentem campos. Aqui como é que elas criam campos. Tudo bem isso? Aqui como é que elas sentem. E tem uma outra equação que é super importante, que é a lei de conservação da carga elétrica. E esse sistema todo é a teoria do eletromagnetismo. Uma equação só não é a teoria do eletromagnetismo. Ou seja, o que faz sentido global são as 4 leis juntas. E isso é uma coisa, então, que a gente vai caminhar para isso no fim do curso. Hoje e ontem, na última aula, a gente está vendo o quê? Lei de Gauss. O que é a lei de Gauss? Como é que ela é formulada? É formulada de uma maneira estranha em relação à lei de Coulomb, diferente. Que é o seguinte, você põe uma carga aqui no espaço. E aí essa carga vai criar um campo, ou um sistema de cargas. Várias cargas. Essas cargas vão criar campo em todo o espaço. Cada uma delas cria o seu campo, se soma tudo vetorialmente. Elas podem estar se mexendo ou não. E aí você tem um campo que sai dessa região aqui. O que é a lei de Gauss? Ela vai falar o seguinte, que se você pegar uma superfície matemática, e aí, pessoal, atenção, a dificuldade da aplicação da lei de Gauss
é o seguinte: ela não é formulada para você, assim, eu te dou uma superfície matemática, faz a conta. Não é isso. A responsabilidade de achar a superfície matemática é sua. E isso é difícil. Uma vez que você escolher isso certo, a conta é fácil. Tudo bem? Tão difícil vem antes de fazer a conta. Isso que eu estou querendo avisar. Então, isso você tem que prestar atenção. Como é que você escolhe a superfície para aplicar a lei de Gauss. Mas, de qualquer maneira, a formulação geral da lei, você pega uma superfície qualquer coisa, matemática. Esse laranja não existe na natureza. Você é um instrumento de pensamento. E, nesse sentido, ele é análogo ao sistema de referência X e Z. Tudo bem isso? Sim. Pessoal, o que é a teoria da relatividade? O jeito de falar com a ideia dessa teoria é o seguinte: a física não pode depender disso. Isso não está na natureza. Tudo bem? Então a física não pode depender disso. E isso, a relatividade é isso. Só isso. Só entre aspas. Tudo bem? Então, tem uma parte do mundo que é material, outra parte que é você pensando. E aí, nesse caso aqui, você pensando, você coloca uma superfície fechada. Então, aqui tem um negócio assim. E aí, tem um elemento de superfície aqui. Nessa superfície fechada, que pode ser qualquer. Aí você põe uma normal aqui. Tudo isso é uma construção que você tem que fazer antes de começar o problema. Feito isso, agora você pode escrever a lei de Gauss, que é a seguinte: você calcula o fluxo do campo elétrico sobre essa superfície. Representado assim. Por que a gente representa o fluxo desse jeito? Porque eu quero enfatizar aqui que você está usando uma superfície fechada. Quando não tiver essa bola aqui, é uma superfície aberta. Isso vai ocorrer em outros casos também. Aí, aplicada a superfície S matemática. Aí você pega campo elétrico. Isso aqui é natureza. Você projeta o campo elétrico sobre o N aqui, multiplica por ds e dá a contribuição do fluxo desse pedacinho. E aí você soma tudo. E a lei de Gauss é essa igualdade aqui que diz o seguinte: que isso aqui é a carga interna igual a carga interna sobre epsilon zero. Carga interna significa o quê? Você vai pegar a quantidade algébrica de carga que tem aqui, por sinal mais ou menos, se tiver a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, a carga total é zero. Tudo bem? Você vai somar isso com sinal. E isso aqui dá o lado direito da equação. Que também pode ser escrito assim: se eu pensar uma integral volumétrica, 1 sobre epsilon zero, integral tripla, para enfatizar que eu estou somando sobre o volume de ρ dv. Tudo bem isso? Então essa é a expressão genérica da lei de Gauss, que vale sempre. Só para antecipar uma coisa que não é distante dessa aula, mas é legal você saber que vai acontecer. Existe uma outra forma dessa lei de Gauss. Toda lei, equação de Gauss tem duas formas. A outra forma tem essa cara aqui. Isso a gente vai ver daqui um mês mais ou menos. Oi. As cargas estão externas, elas não influenciam? Elas, cargas, por favor. As cargas que estão fora da superfície, elas não vão influenciar? Não influencia o quê? Então essa questão é uma questão muito importante. Só essa carga que influencia o resultado? Sim e não. Isso que é difícil.
Aí é a responsabilidade sua discriminar isso. Que é o seguinte, essa carga aqui cria campo aqui, cria campo aqui, essa, falando dessa, cria campo aqui, ela cria campo em tudo que é lugar. Então o campo dela está presente nessa coisa aqui. Sim, só que ela não cria fluxo, que é diferente. Tudo bem isso? Por que ela não cria fluxo? Porque aqui o fluxo que ela cria do lado de cá tem um sinal, está entrando, e aqui está saindo da superfície. Tudo bem isso? Então, essa afirmação aqui é a afirmação sobre o fluxo. Falando que o fluxo do campo elétrico é igual aqui. Tudo bem isso? E isso é um negócio difícil pelo seguinte, pessoal, daqui não é difícil, é bem difícil. Bem difícil, segundo, você vai olhar nos livros e quase ninguém discute isso. Porque é um problema difícil, o cara, certo? Não discute. Que campo é esse? Qual é o significado desse campo? Aí tem dois significados. Pode ser difícil, muito difícil. Atenção. Qual é o significado desse campo aqui? Ele é tanto o campo só dessas cargas, como o campo de todas as cargas. Tudo bem isso? Por quê? Porque essas cargas aqui criam fluxo, daqui criam fluxo zero. Então, se você somar zero do lado de cá, a igualdade continua válida. Tudo bem isso? Sua pergunta. Só não deixe para entender isso em casa, porque senão vai ser mais duro. Falou que o fluxo total aí era zero? Não, o fluxo contribuição desse pedaço de fora é zero. Nessa superfície aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você pegar só essas cargas aqui, pessoal, atenção para essa questão de novo. Se você pega só essas cargas aqui, você tem esse campo aqui, pode ser interpretado como apenas o campo das cargas que estão dentro. Tudo bem? Mas também ele pode ser interpretado como campo total. Tanto faz. Na conta. Por quê? Porque esse negócio aqui contribui com zero para o fluxo. Então você pôr isso, não pôr isso, tanto faz. Muda o significado do campo, não muda a quantidade de fluxo. Tudo bem? Só mais perguntas. Isso é bem não simples. Bem não simples. Ok. E aí, isso aqui é a expressão da lei de Gauss. Agora, a gente, na aula passada, começou a resolver um outro tipo de problema, que é o seguinte: lei de Gauss vale sempre, vale sempre. Agora, quando que ela me permite saber o valor de E, dado uma carga? Isso é uma outra pergunta, não é a mesma. Sim, ela vale sempre, vale sempre. E aí pergunta, ela permite o cálculo do campo? Às vezes, nem sempre. Quando que ela permite? Aula passada, só para ver o que a gente faz. Se você pegar uma carga com simetria esférica, foi o que a gente fez na aula passada, rapidinho, eu não vou fazer a conta de novo, só vou indicar o que a gente faz. Para extrair informação do campo elétrico, pessoal, tudo bem, do lado de cá é a validade da lei, que é a extração do valor de E. Eu tenho que ser capaz de fazer a seguinte conta. Se essa conta não funcionar, eu não consigo calcular o campo. Você pega o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada. Isso aqui é um vetor. Só eu nunca vou poder
extrair um vetor dessa conta aqui. Só por que você não consegue extrair o vetor dessa conta? A razão é o seguinte: você pega um vetor qualquer, vetor A, multiplica escalarmente por B. Tudo bem? Isso aqui vira um número. E você vê que você perdeu informação. Certo? Esse número é dado por o quê? Se você quiser, é o módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem isso? Quando você calcula, faz o produto escalar, você joga a informação fora. Aonde foi parar a direção disso aqui? Você não sabe mais. Tudo bem isso? Então, essa equação matemática não tem solução A igual a alguma coisa. Isso aqui não dá. Certo? Tudo bem isso? Não existe isso. Por quê? Porque você precisa de 3 informações para escrever isso aqui e você jogou informação fora aqui. Então não tem jeito de você resolver essa conta. E aqui é análogo, tem um produto escalar lá dentro e você não consegue tirar a informação do vetor campo elétrico. Então, quando que você consegue resolver o problema? Quando você transforma isso num problema mais simples, que é o seguinte. Nesse caso aqui, eu sei de antemão a direção e o sentido do campo elétrico? Sei. Nesse caso eu sei. E isso aqui vai ter uma simetria esférica assim. Se você pegar uma direção qualquer, isso aqui vai ser assim. Então, nesse caso, se eu souber de antemão a direção e o sentido do campo, eu posso escrever a seguinte coisa. Com certeza, eu posso falar que E é igual a E R. E pergunta, quantas informações aqui tem? 3. Quantas coisas que eu não sei? 1. Então, isso me permite resolver o problema. Só claro isso. Pergunta. Só tudo bem isso aqui, pergunta coisa. Posso falar que se eu consigo fazer isso, o fluxo é uniforme? Não, ainda não, porque não tem fluxo. Tá. Vai ter agora no próximo passo. Tá. Que é o seguinte, pessoal, tem fluxo aqui? Não, não tem fluxo ainda. Por quê? Porque o fluxo só surge na hora que eu coloco a superfície. Então agora você vai pensar em termos de fluxo. E aí pergunta, o que você quer? Como é que você escolhe a superfície gaussiana? E a mensagem é o seguinte, você pode escolher qualquer. Se você pode escolher qualquer, você escolhe uma boa para você. Já que vale para todas. Tudo bem? Aí você pega aquela superfície gaussiana que é boa para você. Qual é a superfície boa para esse problema? Você percebe o seguinte, se você quer calcular o campo aqui, se você passar uma superfície gaussiana assim, isso ajuda. Por quê? Porque essa superfície vai tornar normal assim. Em particular, nesse ponto aqui, é normal paralelo ao campo. Tudo bem isso? E aí você pode dar o segundo passo. Aqui, que é o seguinte. Essas duas informações, elas permitem eu jogar fora o produto escalar e me concentrar apenas no que eu não sei. Que é o que eu não sei é isso. Então isso agora fica com a seguinte chave. E aí você olha essa superfície e aí tem uma outra vantagem, que é o seguinte. Sobre ela, o E é constante em todos os pontos. Então eu posso pôr o E fora da integral. Se eu tivesse pego uma superfície assim, mesmo sabendo que o campo elétrico é assim,
Certo? Isso complicaria enormemente a minha vida e eu não consigo mais resolver o problema. Por quê? Primeiro porque o n aqui escalar e depende do ponto, não é sempre igual. E depois eu não posso colocar o e fora da integral. O e aqui é mais fraco do que em modo do que o e aqui, porque está mais longe. Tudo bem isso? Então, aqui nesse caso, aqui ajuda e eu posso dar o terceiro passo, que é escrever isso daqui. E integral ds, que é e vezes s. Isso aqui é uma coisa geométrica. Então, desse jeito, você tem que calcular só a superfície. Isso aqui é um problema puramente geométrico. Pergunta, isso aqui é lei de Gauss? Não. Isso aqui é só a manipulação do lado esquerdo da lei. A lei de Gauss é essa igualdade aqui. E agora, chegando nesse estágio, eu uso a lei de Gauss, que é a igualdade azul, e aí escrevo que isso aqui é interno sobre y0. E aí o problema está resolvido por quê? Porque eu calculei, daqui me permite calcular essa coisa aqui, pego isso daqui, tirado desse resultado, e venho aqui, coloco aqui, reconstituo o vetor e tenho o vetor campo. Então eu tenho a resposta do problema. Só uma pergunta nesse pedaço. Depois eu para substituir esse professor, eu poderia falar que ele é R seno φ, seno θ. Pessoal, a questão, deixa eu mudar um pouquinho a sua questão, mas é a mesma. Pergunta, eu preciso matematizar isso daqui? Não. É que no questionário ele está pedindo. Não, o questionário é outra história. Lá só o questionário é igual você fazer flexão no chão. Certo? A única coisa, não serve para nada, só serve para você ficar com o músculo forte. Então, o questionário é para você ficar com o músculo forte. Vai lá, em flexões, você fica com o braço forte. Tudo bem? Mas isso não é a resposta ao problema desse jeito. Lá é só um treino para você ganhar forma física. Que é importante, claro. Mas o problema de verdade, aqui tem de novo, porque perguntou, você sabe me dizer qual é o campo? A sua resposta vai ser, isso aqui depende da distância de tal jeito e aponta a direção radial. Você disse tudo que você podia dizer. Sim, ou seja, você não precisa formalizar a sua resposta. Sua mente aprendeu tudo que você precisa saber sobre o campo. Quando você chegou nesse estado. Se eu pedir para expressar, você expressa. Tudo bem? Sua pergunta? Ok, hoje resolver uma outra classe de problemas que a gente resolve com lei de Gauss. Eu não vou mais pegar um problema com simetria esférica, que a gente fez isso na aula passada. Eu vou pegar um plano carregado. Pega o plano e carrega aqui, com densidade uniforme. Assim. E aqui está tudo carregado. Só agora ver se vocês pensam comigo esse problema aqui. Pergunta, eu consigo escrever o equivalente a isso nesse caso? Para começar, calma.
Lei de Gauss vale aqui, vale em qualquer lugar, então vale, vale. Tudo bem. Agora eu consigo calcular o campo aqui, criado por essa distribuição, por esse plano. Ou seja, a ideia é a seguinte, você vai pegar um plano, carrega de forma aí, põe o plano aqui, vai ter um campo em volta. Tudo bem isso? Pergunta, você consegue escrever algo equivalente? Ou seja, a pergunta que eu estou fazendo é, você consegue saber a direção do campo de antemão? Direção e sentido? Sim. Só assim? Tudo bem? Você sabe? Se você vier para cá, onde que é assim o campo? Só se o plano for esse que eu estou segurando na mão aqui, o campo aqui é assim? Só aqui é assim? Não é? Sim. Então, claramente, nessa situação, o campo vai fazendo isso. Tudo bem isso? Pergunta, você sabe de antemão com que nessa posição, aonde que ele está? Ele aponta? Não sabe. Tudo bem? Então, fim, não tem solução. Então, tudo bem isso? Sim. Por quê? Porque eu não consigo falar qual é a direção do sentido do campo antes de começar o problema. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, senão você faz toda essa coisa aqui, a única coisa que você vai poder saber calcular do campo é o módulo. E para você saber o campo, você precisa ter essa informação de direção e sentido antes. Pergunta aqui, você sabe direção e sentido antes? Não. Então não tem mais problema. Tudo bem isso? Que não tem solução? O pessoal está convencido disso? Está mais ou menos. O seu estômago, não é a cabeça. Sua cabeça só atrapalha. Tem que pensar no estômago. Sim? Intuição? Sim? Que não dá? Tudo bem? Ficou claro? Ok. Mas, então, existe um limite desse problema que é solúvel. Que é o seguinte, se esse plano for infinito, aí sim, se o plano for infinito, eu sempre posso falar que o campo aqui, ele sempre aponta na mesma direção. Tudo bem isso? Então, para o plano infinito, tem solução ao problema. Um plano finito não tem. Via lei de Gauss. Se você quiser calcular isso via lei de Coulomb, sempre tem solução. Tranquilo. Só vai dar muito trabalho. Então, via lei de Gauss, só tem solução se o plano for infinito. Só sem isso. Qual é a razão da necessidade de ser infinito? Se você desenhar isso, só para recordar o que eu acabei de falar aí. Se você desenhar o plano de perfil, o plano acabar aqui, o campo desse negócio vai ser assim, ó. E aí você não sabe isso. Agora, se eu esticar esse plano e tornar o plano infinito, ele vai para lá e vai para cá. Aí sim, qualquer ponto do plano é um ponto de simetria. E aí o campo sempre aponta assim. Tudo bem isso? Só o plano infinito é uma coisa inútil, já que não existe na natureza. Isso aqui ele é muito útil, porque se você pegar um metal, uma forma qualquer, assim, daqui é um corpo metálico. A gente viu, se você carregar esse corpo, a carga fica concentrada aqui na superfície, o campo aqui dentro é zero, quanto a equilíbrio, e pergunta, tem um plano infinito aqui? Você olha para esse lugar que você mora aqui, que é a Terra. Só tem um plano infinito aqui na Terra? Segunda chance. Sim. Que é o seguinte, você vai construir uma casa. Tudo bem isso? Você leva em conta a esfericidade da Terra para... Ele vai calcular a casa, ele
pega o pêndulo assim, agora você olha. Pêndulo, é isso? Não. Se o pêndulo não aponta sempre na mesma direção aqui, o gênero sempre para baixo, paralelo, tudo bem isso? Só sim que é essa aproximação gravitacional para o plano infinito. Ou seja, você está perto da Terra, o que você faz? Você pega um plano tangente aqui e você pensa só nele. Sim? E aí, quando você está perto da Terra, isso é bom, ótimo, na verdade. Só se alguém tivesse que levar a curvatura da Terra em consideração para construir a casa, não existia a casa até hoje. Todos nós moraríamos na floresta. Tudo bem? Sim. Isso daqui resolveu um enorme problema. O cara pega o pêndulo assim para baixo. Todo lugar para baixo igual. Então, tudo bem isso aqui? Então, se você estiver perto do corpo carregado, o campo daqui pode ser pensado como o campo de um plano infinito. Por quê? Você pega uma tangente aqui, assim, e aí você pensa só nisso. Só pergunta. Então, aí agora pega o plano infinito. Vamos começar o problema de resolver isso via lei de Gauss. Pergunta, qual é, para o plano infinito, qual é o plano, isso aqui é o perfil dele, ele se prolonga assim para você. Ou seja, isso daqui é um sistema de, estou pensando em um sistema de eixos assim. E o X está saindo aqui. Assim. Pergunta, que cara que tem a expressão geral do campo elétrico desse sistema? Isso daqui vai ler para a esfera. O que eu vou colocar aqui? Oi? E igual ao módulo de Z, chapéu. O que, chapéu? Z. O que quer dizer? Z, 2x. AK. K, tudo bem? Só sim isso que ele falou? Então, nesse caso, K vetor, tudo bem? Vetor K. Então, E pode ser negativo. Se eu estiver do lado de cima, o campo vai ser assim, se essa cara for positivo, eu espero que... Mas tudo bem, sem problema. Isso aí sai da conta. O que não sai é a direção do sentido. Então, isso daqui não sai da conta. Você tem que falar oralmente. Tudo bem isso? Só o segundo passo. Então, isso daqui você achou a direção do campo. Agora, que superfície gaussiana que você vai pegar aqui? Uma esfera? Só que superfície gaussiana que você vai pegar? É isso? Qual é o problema disso? Você podia pegar essa? A lei vale? Vale. Por quê? Mas aqui é útil? Não. Por quê? Porque o campo aqui é assim e a normal é assim. Então isso ia complicar a minha vida, não ia dar esse muito passo lá em cima, que eu preciso estar. Pergunta, que cara que tem a superfície gaussiana? Ó, faz de conta que isso daqui é a mesa, tudo bem. Que a mesa é o plano. Então qual é a superfície que eu pego? Oi? Cubo. Quem está falando? Só cubo? Pode ser? Pode. E aí, o que vai acontecer
eu tenho que fechar, porque não pode ser, um plano só não serve, porque a superfície é aberta, tem que ser uma superfície fechada. Então, você pode pegar um cubo? Pode. Que cara que esse cubo tem que ter? Ele tem que entrar aqui e ele tem que furar a superfície. E para o lado de lá. Então, o perfil desse cubo teria que ser uma coisa mais ou menos assim. E aqui tem uma tampa para cá, uma tampa para um lado. Tudo bem isso? Para começar, você deixa a meia distância, pedaços iguais, lá. Pergunta se isso aqui é uma boa superfície gaussiana. Você olha aqui, normal, aqui assim, para fora. Eu vou supor, claro, que é dada a densidade superficial de carga aqui. Que é sigma uniforme. Só aí a questão. Eu posso dar o primeiro passo nessa linha aqui. Só posso. Ou seja, eu posso tirar o produto escalar. Sim. Só com algum cuidado só. Que na esfera, esse S aqui é igual a esse S aqui. Agora, nessa equação aqui, vou ter que escrever assim. Sobre a superfície S total, ds, para eu poder fazer essa conta num objeto quebrado, todo cheio de ângulos como esse, eu tinha que quebrar isso em 6 integrais. Tudo bem isso? Por quê? Porque quanto vale o fluxo do campo elétrico aqui desse lado? Zero. Sim. Então essa superfície aqui não vai entrar no resultado. Sim? Então eu teria que quebrar isso daqui e simbolicamente escrever isso aqui assim. Chama de tampas, assim, só para ficar fácil. O senhor não tem campo saindo, né? Essa parte? Não. Vai ter, o cubo tem uma face assim e tem um N assim também. Mas, de novo, pensa na gravidade que é parecido. O campo é vertical. Então, o campo não fura essa superfície. Certo, mas o campo ele não faz assim. Não, o campo não faz assim. Por quê? Porque ele é infinito. Ele não é só, aqui não é só uma linha, aqui é um plano assim. Tá, e aí é como se fosse a mesa. E aí qualquer ponto da mesa, a mesa é infinita. Qualquer ponto da mesa, o campo sempre aponta aqui. Calma, falei uma coisa que não é bem assim. A mesa está aqui e o campo está aqui, mas qualquer ponto equidistante da mesa, o campo aponta assim. Tudo bem? Então, o jeito de você imaginar isso, que não dá para desenhar, mas pode imaginar, que é um plano infinito aqui e um monte de flechas. E se você virar o plano o lado de baixo, as flechas apontam do outro lado. Só pergunta, tudo bem? Ok. Então, a gente decompõe a superfície desse jeito.
E aí eu posso pegar, escrever essa igualdade aqui, que antes eu escrevi assim, agora eu escrevo assim. Isso aqui é zero. Pessoal, desculpa. Eu me antecipei. Nesse estágio aqui, ó, tem que pegar essa equação aqui. E aí você quebra a superfície aqui, em duas classes. Estou escrevendo o seguinte, aqui é a superfície total, aqui o lado, e aqui a tampa. Na primeira integral, não na segunda. E aqui, pergunta, quanto que vale a integral de E escala n nos lados? Zero. Então isso aqui some da conta. Ok? E aí o segundo estágio, pessoal, eu vou deixar isso de cima, sinto muito, fica uma confusão, mas é legal de comparar com a esfera. Você olha, faz os dois ao mesmo tempo, vai olhando duas vezes. Então a conta virou essa daqui. E aí, essa igualdade aqui fica o seguinte, só a integral do lado da tampa, desculpa, de E ds. Sim. E a parte de baixo do cubo? Não, tampas. Tudo bem, deixa eu ver isso. Essa é essa. Ou seja, eu estou aqui nesse estágio só separando o que é zero e o que não é zero. E não é zero aqui e não é zero aqui. Tudo bem isso? E aí, você pode escrever essa coisa aqui. Pergunta, para a tampa, que eu quero agora passar, fazer o segundo passo. Só posso tirar o E fora da integral? Pode. Posso, por quê? Porque E é constante aqui. Fala. Professor, ali não teria que ser em cima K e embaixo menos K? Para poder depois subir com K. Tudo bem, isso aqui estava contemplado aqui, mas eu posso escrever isso justamente. Então, escreve isso assim. Essa expressão aqui, na verdade, é isso. E igual a mais E, K, e aí tem que dizer que é para Z positivo. Tudo bem? E aí, para Z negativo, posso escrever assim também. E igual a menos E, K. Ou seja, estou dizendo o seguinte, que o campo aponta para cá aqui e para cá aqui. E isso não vai fazer diferença Não, para você? não, isso ajuda. Ao invés de formalizar, pensa no campo. O campo aqui. Pessoal, antes de pensar na conta, aonde que o fluxo ocorre nesse problema? Ele não ocorre aqui do lado, só ocorre aqui. Pergunta, qual é o sinal do fluxo aqui? Sem conta. Qual é o sinal do fluxo? Positivo. Qual é o sinal do fluxo aqui? Positivo. Tudo bem? Porque eu virei normal e virei o campo. Tudo bem isso? Então nós não precisamos formalizar essa discussão. Se quiser pode, mas a intuição do problema é essa. Sim. Oi. Professor, na parte negativa aí, tanto o K quanto o Z serão menos, né? Não. O K, é, por convenção, ele nunca muda de sinal. Ele é um vetor sempre aponta para cima. Pergunta, qual é a direção do o vetor G
da gravidade aqui. Ele é menos, cai para cima, por convenção. Tudo bem? E ele é menos 10 metros por segundo quadrado K. E aí eu ponho menos aqui. Então na primeira você tinha escrito ali, E igual a E. Eu estava deixando os dois porque por aqui não estava o sinal definido. Agora, para formalizar, eu escrevo assim. Mas então ela não contempla os dois casos, né? A primeira. Se eu deixar isso aqui ser positivo ou negativo, sim. Tá? Ok, quanto é que vale isso aqui? Nesse caso, eu posso colocar o wave fala integral e aí eu tenho o seguinte. Desce. E aí isso aqui fica igual a E vezes não vou nem dar um símbolo para isso. Escreve assim. E aqui não tem mais S. Por quê? Porque eu tirei a tampa de igual a tampa de cima tem a mesma área. E por isso eu ponho 2 aqui. Tudo bem, estou fazendo a mesma conta duas vezes. A conta que eu faço para cá é a conta que eu faço para cá. Sim. Só de novo, usei lei de Gauss? Não, mas vou usar agora. Que é isso aqui. Quanto que vale a carga total contida nesse pedaço de dentro da caixa? Então, sigma vezes a área, sim. Sigma vezes, de novo, a área da tampa. Dividido por epsilon zero. Oi? Volume do cubo? Volume do cubo? Pois é, mas qual é a pergunta que eu estou fazendo? Que você tem que fazer? O que você tem que pensar para usar a lei de Gauss? O que é entra aqui? Nessa linguagem, pode usar isso também, mas aqui, se transformar a sigma em rho é chato, dá para me deixar. Pensa assim, qual é a carga interna à superfície gaussiana? E aí, se o cubo for esse cubo determinado pelos lados dessa pasta aqui, isso aqui é o que eu estou chamando de área da tampa. Aí tem o normal assim. Mas, como isso aqui é uma superfície perpendicular ao plano, se eu fizer isso daqui, essa área mesma está aqui. Tá? E aí pergunta, quanta carga está contida aqui? É sigma vezes essa área. Tudo bem? Só o que é isso aqui, então? Pergunta. Então eu calculei, porque E aqui eu aprendo que I é igual, de novo, em módulo, é sigma sobre 2 epsilon zero. E, portanto, o vetor campo
Tudo bem isso? Do lado de cá do plano, o campo vale isso, do lado de baixo vale isso aqui. Isso não é menos. Só pergunta. Oi. Não depende da área, né? Do tamanho do cubo. É, que você vê que não depende, que isso aqui cancela. Mas se eu pegar um cubo maior, eu não deveria esperar, por intuição, um cubo maior? Aquela escada tá ali, vai ficar fácil. Pessoal, pergunta, eu queria entender, a resposta não, mas eu queria entender o que levou você a fazer essa pergunta, porque isso pode mais ou menos orientar qual é a intuição do problema. É o seguinte, você pega o plano, o branco é a superfície gaussiana. Eu pego um cubo grande, cubo menor ou maior, tanto faz. Daqui para dentro não precisa ser um cubo, ele pode ser uma superfície cilíndrica. Só antes de responder essa pergunta, essa superfície não precisaria ter sido um cubo, ela basta ser um prisma. Isso aqui também estava bom. Então, ou seja, a forma da tampa também não entra na conta. Por quê? Porque o que importa é que eu separe isso em dois pedaços, um pedaço onde tem fluxo aqui e um pedaço onde não tem fluxo aqui do lado. Tudo bem, mas indo em frente. Qual é a intuição de... Você está pensando no cubo mesmo. Peraí, deixa eu entender uma coisa. Se a sua questão era essa, na hora que você pega o cubo, ele tem... Estou pensando sempre do mesmo lado. Era isso? Eu pensei em aumentar só não a altura do cubo, só as dimensões. A tampa, tudo bem. Então deixa assim. Isso. Esses dois objetos têm a mesma altura, aqui assim, e tem tampas de áreas diferentes. E aí pergunto, qual é a sua intuição que o campo deveria variar? O da direita tem mais carga dentro. Tá. Aí, não, tudo bem, você tocou num campo, num ponto crucial. Pessoal, esse negócio que ele perguntou é o seguinte, isso aí é uma das dificuldades, eu vou responder geral aqui, uma das dificuldades na lei de Gauss. Isso aqui é muito difícil. Muito difícil. Pergunta. Eu peguei e falei assim, o campo aqui, olha o discurso que eu fiz, o campo aqui é uniforme, aqui, 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 aqui. Pergunta, esse campo aqui é criado por essas cargas? Sim. Apenas? Você está vendo que não é? Ou seja, você vê como isso daí é traiçoeiro. Então, sinto muito eu insistir nisso, mas é o seguinte, você tem aqui tem um lago assim, e ele parece um lago tranquilo, tal, mas aqui dentro tem um... Certo? Logo abaixo da superfície. Você não enxerga. Aí você acha tudo legal, mergulha lá. Sim. Tudo bem, é isso. Isso aqui é difícil, muito difícil. E é legal a gente perguntar essas coisas. É o seguinte, se você olhar, pergunta, esse campo aqui é criado por esses caras? A resposta é não. Pergunta, essa carga aqui contribui para esse campo? Sim. Porque se ela não contribuísse, esse campo não seria vertical. Seria aquela coisa toda torta que eu não posso calcular. Então você vê que horror isso aqui. A carga interna é que determina o tamanho do campo. Só que
o campo é criado pela parte de fora também. Senão não daria um campo vertical. Então isso é duro. Tudo bem, mas legal, resolveu isso. Tudo bem isso aí? Oi. Senhor, quando eu aumento o cubo, as tampas elas vão ficar mais distantes da chapa, certo? Se eu pensar assim, sim. E ela então teria que diminuir o campo? Não, aí vai para a segunda questão. Eu estou ficando feliz, presidente. Você tinha duas coisas para discutir, um fez uma pergunta, outro fez a outra. Tudo bem. Só, o campo, como é que ele varia com a distância aqui? Olha essa resposta. Só o campo depende da distância? Não. Só qual é a razão pela qual o campo não depende da distância? Aqui é um negócio muito legal. Só existe a noção de distância a um plano infinito? Só não existe. Tudo bem, imagina que essa parede fosse um plano infinito aqui. Se eu estiver aqui, ou se eu estiver aqui, ou se eu estiver aqui, se eu estiver aqui, o plano é igual para mim. Tudo bem isso? Só a noção de distância ocorre porque num problema onde existem outras dimensões, onde eu posso fazer uma comparação da minha distância com a dimensão do objeto. Sim. Só tudo bem, isso aí é um negócio muito importante. Pergunta, se eu olho isso daqui, pergunta como é que eu tenho a noção que eu me distancio desse objeto? Se essa noção é intrinsecamente associada ao fato desse objeto ter um tamanho. Tudo bem? E ele tendo um tamanho, ele me ofereceu uma régua, uma escala. E aí eu meço intuitivamente a minha distância em relação àquela escala. Tudo bem isso? Agora imagina que fosse um objeto infinito. Toda vez que eu me afasto dele é igual. Sim? Ele não tem noção de distância para o objeto infinito. Tudo bem? Um momentinho só, por favor, só para completar isso. Não, faz a sua pergunta. Então, aquela ideia de intensidade de campo, quanto mais perto do plano mais intenso, mais longe, menos intenso, não existe? Para o plano infinito, não. Isso é um negócio que estoura na nossa cabeça porque a gente está usando um objeto com o qual a gente não está acostumado. Mas, não está acostumado, pergunta, de que maneira, pessoal, vamos lá, que a gravidade muda quando eu saio daqui para cá. Certo? Se você pensar na aproximação de G constante, que vale aqui perto da Terra, não muda. Então é igualzinho. Então não tem noção para o campo de distância ao chão. E é por isso que você faz o problema que você aprende no colégio, você pega o nível da energia potencial em qualquer lugar, esse tipo de coisa. Por causa disso. Porque essa noção de distância não existe aqui nesse mundo. Tudo bem isso? Oi. Professor, mas o senhor está usando um eixo de coordenadas para poder isso. Então, para o eixo de coordenadas não existe essa distância, né? Não, existe a orientação do eixo só. Ou seja, isso aqui depende pouco. Isso aqui é uma convenção útil. Pelo seguinte, se eu pensar no campo da gravidade, que é totalmente análogo a isso, é útil eu pensar nessa direção como diferente das outras. Mas se eu quisesse, eu poderia formular um problema de tortar a gravidade na horizontal, isso tanto faz. Certo? Não importa qual é o nome que você dá para aquele eixo. Basta que tenha um. E aí a nossa mente fica um pouco mais... É o seguinte, você presta atenção no que é relevante, é isso que eu quero dizer. Isso daqui não é importante escolher essa direção. É útil, é prático. Mas se você quiser
não escolher, então não pode, tanto faz. O que quer dizer é o seguinte, que se eu tiver pegar a física do problema, agora, imagine que eu tenho um plano infinito na mão aqui, se eu pego o plano infinito aqui, o campo dele é todo assim. E se eu virar o campo, ele faz assim. A natureza é isso. Tudo bem? Inclusive, isso resolve o problema do lado de baixo. Porque, como é que eu cheguei do lado de baixo? Fiz assim, e tem que ter a mesma resposta. Ok? Aí você vira assim, o que você faz se você quiser com o plano. Então, isso é a natureza, é um objeto físico e isso é o plano. Tudo bem isso? Só mais pergunta? Então, um problema... Pergunta aqui. Então, um problema derivado desse, associado a ele. Que é o seguinte, você pega dois planos infinitos. E isso ocorre na prática no seguinte jeito. Se você pegar, tem um aparelho que a gente usa para fazer circuitos, que é um capacitor. O que é o capacitor de placas planas? É um sistema feito por uma placa metálica aqui e outra placa metálica aqui, embaixo, paralelas, e carregadas com carga de sinais opostos. Tem, por exemplo, mais Q em cima e menos Q embaixo. E eu posso pensar, se essas placas estiverem muito próximas entre si, que eu estou trabalhando com planos infinitos. Então, o propósito de pensar nesse problema de dois planos infinitos é esse. Eu pego um capacitor, se você ligar uma pilha aqui, isso aqui vai dar uma carga positiva para o lado de cima e uma placa negativa para o lado de baixo, uma carga negativa aqui. Tudo bem? Aí pergunto, qual é o campo desse sistema? Sabendo isso aqui. Então tem duas maneiras de eu pensar, que é o seguinte, vou usar o princípio da superposição. Solução 1. Uso o princípio da superposição, que é o seguinte, você pega esse plano aqui, e esse plano aqui, separados. Aqui eu estou pensando, vou pensar num, vou pensar no outro. Ficar aqui o campo desse plano, assim. As linhas serão isso. Como não cai com a distância, né? Estou desenhando isso. Para esse plano. O que muda se a carga é negativa? O sentido do campo elétrico. Então, isso aqui é assim. E todos eles com a mesma intensidade, em tudo que é lugar. O que é dado por sigma sobre 2ε0. Qual é o campo resultante? Eu colocar esse desenho em cima desse. Você soma os dois desenhos e você tem um igual isso aqui. Só pergunto, qual é o campo aqui? Zero. Por quê? Eu vou somar isso daqui com isso daqui.
Se às vezes tem o mesmo tamanho, então o campo é zero aqui atrás. Então não tem campo. Aqui, qual é o valor do campo? Você vai somar esse campo com esse campo. Então, aqui dentro vai ter um campo assim. Tá lá. Cuja intensidade é sigma sobre epsilon zero. Tudo bem isso? E aí embaixo zero de novo, porque eu estou somando o campo para cima aqui com o campo para baixo aqui, de mesma intensidade. Então não tem campo. Só pergunta. Para que serve esse sistema aqui? Serve exatamente para isso. Porque você põe carga positivo do lado negativo, faz o sanduíche e o recheio só fica onde você quer. Tudo bem? Não tem campo fora, tem campo concentrado aqui dentro. Então isso serve para guardar energia elétrica onde você quer. Pergunta. Só respirar fundo, tem muita coisa. Não esquece que está cansado. Pergunta disso. Isso só seria verdade se você considerar infinito agora. Sim, exatamente. Tudo isso, pessoal, quem falou é verdade. Esse resultado só vale para quando eu puder considerar a placa infinita. Pergunta quando eu posso considerar a placa infinita? Quando essa distância for pequena. Só um problema difícil agora, conceitualmente. A gente sempre pensa desse jeito. Mas aí, só por brincadeira, eu vou querer pensar de outro jeito, que é o seguinte. Pega as duas placas lá assim. Outra solução. Agora é musculação. Só para a gente saber se ele entendeu mesmo o que ele está falando. Pergunta, eu podia resolver o problema em vez de partir da solução individual de cada placa? Começar o problema aqui direto. Pergunta que superfície gaussiana que eu pego. Aí, tem várias regiões. Pega um cubo, olhar de lado isso aqui. Só lei de Gauss vale aqui. Por que você aprende de aplicar a lei de Gauss nesse cubo? Pergunta, qual é a contribuição do fluxo aqui do lado? Zero. Qual é a contribuição do fluxo aqui dentro? Zero. Tudo bem? Porque o campo dentro do tal é zero. Equilíbrio eletrostático. Tudo bem isso? Quanta carga interna tem? Se eu colocar a carga interna ao cubo? Zero. Portanto, quanto que vale o campo aqui? Zero. Tudo bem? Então, se você aplicar a superfície gaussiana a essa superfície gaussiana aqui, você aprende que o campo por fora é zero, direto. Então, tudo bem isso? Sim. Ficou claro isso? Pergunta. Tudo bem isso aí. Agora eu coloco uma pergunta muito difícil para vocês. Pergunta, esse campo aqui é zero devido a uma placa ou a duas placas? Nessa conta. Só a conta que você fez aqui, que você concluiu isso aqui é zero.
levar em conta uma placa ou duas placas? De que maneira? Para carga Tudo bem que eu peguei. Por que essa questão? Porque eu apliquei a superfície gaussiana a uma placa só. Tudo bem? Pergunta, a segunda placa está presente no problema? O campo, sim, mas sim. Oi. A segunda placa faz com que a carga positiva se concentre somente embaixo para zerar o campo na parte de baixo do cubo. Pessoal, tudo bem, isso que ele falou é verdade? Sim. Ou seja, a segunda placa está presente indiretamente nesse problema. Por quê? Porque se não tivesse a segunda placa, o campo aqui não seria zero. Para uma placa só, você teria esse campo aqui, dos dois lados. E aí eu estou falando, aqui na equilíbrio eletrostático. Então, a influência dessa placa aqui se manifesta lá indiretamente. Tudo bem isso? Só pergunta. Uma coisa sobre a pergunta que o senhor fez antes. O fluxo não seria zero mesmo que tivesse um campo positivo? Daí eu não poderia deduzir da lei de Gauss que por o fluxo ser zero, campo é zero. Sim, você tem razão. Mas é o seguinte, se essa placa não existisse, a distribuição de carga nessa placa seria essa? Não, ela seria o quê? Com uma placa só, você teria essa situação aqui, ó. A carga tinha que se distribuir dos dois lados. Tá? E aí, se você pegar essa superfície gaussiana, aparece o campo lá. Tudo bem? Só pergunta. Então, outro problema. Deixa o caso da esfera lá em cima de novo. Isso aqui é no caso da esfera, só para lembrar. E agora eu vou querer pegar um fio. Isso daqui não é mais. O desenho é parecido, mas daqui é outra coisa. Isso daqui é um fio de elétrico muito longo, carregado com densidade de carga lambda aqui. Então é um fio infinito. O problema é parecido com o anterior. Se o fio for finito, você pega um fiozinho, carrega e põe aqui, o campo dele vai ser assim. Então você não consegue intuir a direção do campo de antemão. Tudo bem isso? Mas no fio infinito você consegue. Ele pergunta: só se o fio estiver assim para você, infinito, mas assim oscilando o fio daqui, que cara que tem a direção do campo? Radial? Nesse sentido. Ela vai ser uma coisa assim. Tudo bem? Direção radial. Se você olhar o fio de lado, isso daqui vai ser em qualquer lugar o campo assim. Tudo bem isso? Assim. Então, para você visualizar o campo é o seguinte, você pega esse negócio aqui, você pensa, né, que o campo em todos os pontos é assim. Opa. Do lado de cá ele é assim para baixo.
Pega, desenha isso aqui, ou você faz isso num... Desenha isso, e você pega o desenho e roda assim, ó. Tudo bem? E aí você vai ter a cara do campo do fio infinito. Só que simetria que esse sistema tem? Cilíndrica. Tudo bem? Porque tem uma simetria axial. Então pergunta, que cara que o campo tem de antemão? Matemática. Então atenção. Isso daqui, agora eu vou usar coordenadas cilíndricas. E vou escrever um vetor genérico do seguinte jeito: R mais ZK. E isso daqui é o R em coordenadas cilíndricas, atenção. O R não muda de significado. Então, o R em coordenadas cilíndricas é um vetor que aponta assim, o tempo todo. Tudo bem isso? Isso aqui é uma coordenada plana. Agora aquele R não. Ou seja, nesse caso, isso daqui é R cosseno θ I mais R seno θ J. Só para deixar claro isso aqui. Então, tudo bem isso. Quando eu escrevi em coordenadas esféricas, daqui é a R da coordenada esférica, que é outro significado. Agora eu vou usar o mesmo símbolo para outra coisa. Eu estou usando agora para esse vetor aqui. Sim. Então está claro? Pergunta. O que é R? Ou seja, nesse caso, agora R é esse vetor aqui. ZK é esse vetor aqui. Então, isso aqui dá uma coordenada do ponto qualquer. O meu fio está sobre qual eixo? Ui? O meu fio está sobre qual eixo? O seu ângulo. Não, o meu fio está sobre qual O fio, tá bom. O fio está... Só qual o eixo que eu vou colocar o fio? Z. Tá, porque é o eixo de simetria. Só tudo bem, a pergunta dele. Você coloca o fio aqui. Tudo bem isso? Agora repetir o mesmo procedimento. Então, agora, nesse caso, isso aqui continua valendo. O R com esse significado. E aí você pega o seu fio lá. Qual é a superfície gaussiana que eu desenho, que eu pego para resolver esse problema? Só tem que pegar o cilindro, tudo bem? Dá um cilindro assim. Fez aqui a superfície gaussiana, o campo aponta assim aqui, aqui também aponta assim. E aí eu vou repetir a mesma série de considerações aqui.
Só de novo, o começo é sempre igual, essa integral aqui, e sobre o cilindro, eu vou ter que quebrar essa integral em duas. E aqui sobre as tampas do cilindro, que são a parte de cima e de baixo, e o lado. Quando é que dá o fluxo sobre a tampa? Zero. Você viu que isso aqui é completamente diferente do outro. Lá era a tampa que sobrevivia, aqui não é, aqui é o contrário. Por quê? Porque o fluxo sobre a normal desse negócio é assim aqui, para baixo aqui, e aqui do lado é assim. Então, aqui o E é paralelo ao normal, aqui é ortogonal, dá zero. Então, sobrevive apenas o fluxo do lado. Isso aqui fica igual, então, integral sobre o lado. Pessoal, para o lado, posso tirar um produto escalar? Posso. Por quê? Porque o normal é paralelo ao campo. Então, eu posso escrever isso aqui. E aí, de novo, eu posso tirar ele fora da integral. Eu tenho essa coisa aqui. Para eu completar a conta, eu vou chamar de R esse raio aqui da superfície gaussiana, que é genérico, e isso aqui fica ds e fica igual a E vezes 2πr, e para eu determinar essa superfície eu tenho que falar qual é o tamanho do cilindro, então vamos chamar de H isso aqui. Porque isso aqui é a área da superfície lateral do cilindro. As tampas não interessam porque o fluxo é zero ali. Invoca a lei de Gauss. Só o que é carga interna esse cilindro aqui? Só lambda vezes H, tudo bem? Carga interna. Então, lambda vezes H. Sobre Y0. Sim. E aí, então, o E, o H cancela aqui, e o E fica dado por vetor já. 1 sobre 2π, como é o Y0 lá? Isso aqui é o módulo com o R chapéu aqui, isso aqui em coordenadas cilíndricas. Então está determinado o campo. Faltou o lambda, obrigado.
dependia da distância, que ele depende da distância. Você adivinhou a pergunta outra vez. Tudo bem. Só como é que isso aqui cai com a distância? 1/r. Tudo bem? E aí o que você tem, se quiser olhar em perspectiva, os três problemas? Carga muito fora. Como é que isso aqui cai com a distância? 1/r2, tudo bem? Pega um fio infinito. Fio. E aqui cai com 1/r. Plano. Tudo bem isso? Então, se for nessa lógica, o cubo vai cair com 1/r menos 1. Ou seja, vai cair com R. Pois é, se você tiver um volume infinito carregado, que não Vai aumentar a distância. vai aumentar a distância. É, que era o que a gente viu sobre o Platão, né? Oi? Que era o que a gente viu sobre o Platão, a gente vai aumentando e a carga dentro do Platão vai aumentando também. Isso é. O motivo é outro, mas não é essa questão. Só olhando essa questão, só do ponto de vista eletromagnético, o que a gente aprende? Aprende o seguinte: cada vez que você detona uma dimensão, tornando-a infinita, a dimensão some. Tudo bem isso? Então você não tem noção de distância a um plano infinito. Então, aqui o campo é constante. Então não é só eletromagnetismo, distância não existe para o plano infinito. Você não fala assim, eu estou a 10 metros do plano infinito, não tem sentido isso. Você está a qualquer distância, a noção some. Vamos lá. Algumas situações de física que isso acontece. Só o que é uma coisa eterna? Amor eterno. O que você fala para namorar? Tudo bem. Dura você namorar, então. Sim. Mas sem problema. Então o que a palavra eterno quer dizer? Na Grécia, havia várias noções de tempo. Na cultura ocidental, houve várias noções de tempo. E as noções começaram a desaparecer, se tornar uniforme, por volta de 1600, mais ou menos. Ou seja, a nossa percepção de tempo, essa coisa que você acha intuitiva, que você olha no relógio, é uma construção cultural. E ela, historicamente, vai ler livro de história, está tudo lá. 1400, 1500, 1600. Nessa época começou a mudar o conceito de tempo. E como é que o nosso conceito de tempo que a gente tem aqui foi formado? E a questão que a gente se coloca é o seguinte: pessoal, o relógio marca o tempo. Só o relógio não marca o tempo. O relógio ensina pra gente o que é tempo. Ou seja, a física incorporou a noção de tempo, que é uma linha feita de instantes. Na verdade não é tic, é tic-tac. De verdade. Tudo bem? Cada instante é um tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Sempre bom, sempre bom. Onde ele começou, não sei. Onde vai parar, não sei. Tic-tac. Tudo bem? Essa noção que o Newton usa na física dele foi o relógio que ensinou para o Newton, ensinou para a sociedade. O relógio mecânico começou a surgir ali. Antes disso não tinha relógio mecânico. Tá? Isso é uma história super legal. Eu estou falando isso por quê? Porque você pega a sua percepção de tempo, que é feita de distância nossa, você olha o relógio, a aula vai acabar, tudo no relógio. A gente introjetou de tal maneira que a gente não sabe mais quem nós somos. Porque o relógio humano na gente continua desde que nasce.
Então você perdeu a sua escala ontológica como todos nós aqui, nós somos. Tudo bem. E aí, essa noção de tempo não é a única que existe na história da humanidade. Os gregos falavam em eternidade. Pessoal, o que é eternidade? Eternidade é uma noção onde não existe tempo. Não é que o tempo passa e fica tudo igual. Você consegue imaginar isso? Um pouco de força consegue. Então, a lei de Coulomb é eterna. O cara está lá, o cara está lá. Sim. Se o universo imóvel, não vai parar. Não tem futuro, não tem presente, não tem tempo. Tudo bem isso? Só sim. E essa discussão aqui, ela é mais ou menos parecida para o espaço. A noção de distância. Quando você tem no espaço, o tempo é diferente do espaço principalmente por número de dimensões. Tem 3 lá, o tempo só tem 1. Mas, de qualquer jeito, isso daqui é um espaço onde não tem noção de distância. Não é que você não tem régua. Ou só você sozinho ocupando, não tem régua para medir isso aqui. Pessoal, tudo bem isso? O que significa não tem régua? A régua no problema não é dada, não é você que traz de casa. Pega a sua regrinha para o bolso, acha aí como é a regra. Não é isso. Sua regra é dada pelo problema. O tamanho das coisas é dado pelo problema. Sempre assim. A escala é dada pelo problema. A natureza te oferece uma escala. E aqui não oferece escala nenhuma. Então não tem noção de distância. Aqui tem uma noção capenga. Porque ela tem a noção assim, mas não tem a noção assim, que o fio é infinito. Ou seja, no eixo Z some, não tem coordenada Z nesse problema. Tudo bem isso? Cadê o Z? Foi embora. Por quê? Porque não tem noção de Z. Então esse é um problema praticamente bidimensional. E aí cai com... Só se lembra que eu falei, esse 2 aqui, esse 1 sobre R, N aqui, isso aqui é N menos 1, ou seja, dimensões do espaço menos 1, que é o tamanho da superfície. E eu estou dizendo o seguinte, esse problema aqui é adimensional. Certo? N igual a 1, tem dimensão. Aqui, N igual a 0, N igual a 2. Só tem, não tem Z. Tudo bem? Só sim. Essa foi a terceira dimensão. Então significa assim, isso daqui mais ou menos representa a capacidade das linhas de campo se espalharem no espaço. Essa linha de campo aqui não se espalha. É aqui. Tudo um fluxo sempre igual dos dois lados. Eles aqui se espalham de um lado só. Se espalha no plano, não se espalha no espaço tridimensional. E essa daqui se espalha no espaço tridimensional. Pergunta. Só tudo bem? Isso não serve para grande coisa, mas é legal, né? Tudo bem? Pergunta. Para concluir, agora eu discutir um problema que ele é sutil. Que é o seguinte, a gente discutiu na aula anterior
qual é o campo criado por uma superfície esférica, daqui é só a casquinha, carregada pelo estado de sigma. Só a casquinha. Eu vou repetir esse cálculo bem rapidinho, que é o seguinte, feito na aula passada. Como é que a gente pensa nesse problema, com lei de Gauss? Formulação geral. Nesse caso, tem simetria esférica, e eu posso falar que E é igual, vetor é E vezes R, onde R é o versor da densidade radial em 3 dimensões agora, voltando a ela. Nesse caso, N, tudo bem, agora eu tenho que pegar a superfície gaussiana. Que superfície gaussiana que eu pego? Duas delas. Posso pegar uma superfície aqui e uma superfície aqui. Uma de cada vez, enquanto desenhei as duas juntas. Primeiro eu vou pegar essa, depois vou pegar essa. Em ambas as duas, N é R, chapéu. Então, nos dois casos, eu posso escrever isso daqui. Isso aqui é, posso tirar o produto escalar, I ds, posso tirar o E para fora integral, tanto dentro quanto fora. E nos dois casos eu posso escrever que isso daqui é igual a I 4π R2, onde R é o raio da superfície gaussiana. Aqui e aqui. E aí, usa a lei de Gauss. E aí, que a situação fica uma diferente da outra. Se eu tiver na superfície interna, calma pessoal, tudo bem isso aqui? O cálculo do lado esquerdo da lei é tudo igual para dentro e para fora, qualquer superfície, qualquer das duas. Na superfície interna, quanto é a carga interna? Só qual é a carga interna nessa superfície aqui? Só tem carga interna? Não, então é zero, tudo bem? R é o raio da esfera grande, da esfera física. Na esfera maior, qual é o raio interno? Qual é a carga interna? Então vai ser sigma vezes 4/3, 4 π R2. Isso daqui é a área da superfície vermelha, onde está a carga, sobre ε0. Só tudo bem isso aqui? Ok, o que a gente aprende? Aprende o seguinte, que o campo é descontínuo na superfície. E aí, se eu fizer um desenho do campo, ele é zero aqui, e ele cai sobre R2 aqui. Então aqui ele é descontínuo. O que eu vou querer calcular agora, e é um cálculo simples, mas sutil,
é o campo na superfície. Foi falado. Isso é uma esfera maciça? Não, é só superfície e esfera. Como uma carga distribuída numa bola metálica. Campo dentro e fora. Quer saber qual é o valor do campo aqui? Então, agora, isso, atenção, ver se você entende o raciocínio. Que é o seguinte. Eu vou querer calcular o campo aqui, nesse ponto. E para isso, eu vou olhar o problema com o seguinte olho, em cima desse ponto aqui. Vamos falar que essa bola aqui é igual só eu tirei um pedacinho da bola aqui. Só para dramatizar, aumentar o tamanho do pedacinho. Esse pedaço aqui, ele parece com o seu olho. Certo? Uma esfera com um buraquinho por onde entra a luz. Tudo bem? É essa forma. Uma bola com um buraquinho. Buraquinho aqui. E aí, mais a tampinha do buraco. Tudo bem isso? Ok. E aí, o que eu quero calcular é o campo aqui. Nesse ponto. Então, como é que eu penso nisso? Penso do seguinte jeito. Pega, vai aqui dentro, um pouquinho para dentro da esfera. E igual a zero. Campo resultante, que é a conta que a gente fez lá, aqui em cima. Vem um pouquinho para fora. Epsilon é uma distânciazinha pequena. Isso aqui e igual a sigma sobre epsilon zero π R2 sobre 4π R2 R mais epsilon ao quadrado. Tudo bem? Daqui, esse R mais epsilon é esse R aqui, que eu estou um pouquinho fora da esfera. Então, isso aqui é aproximadamente igual a sigma sobre epsilon zero. Tudo bem isso? Isso daqui? Que é tão próximo de zero que isso daqui dá 1, esse pedaço dá isso aqui. Agora o campo desse negócio aqui que eu vou pintar de uma outra cor. De verde. O campo disso aqui é verde. Aquela
Isso aqui? Isso daí vale também para E igual a R? Não, vale para R igual a R mais epsilon. Espera um pessoal, tem dois R's. Esse R aqui é o raio da esfera, porque ele simplesmente foi usado para calcular a carga total contida aqui. Nessa conta, isso daqui vale para aquele R laranja dado por isso aqui. Ou seja, isso daqui é o R laranja. Ali é R igual a R mais Aqui. Eu. Não, para o pessoal. Na nossa convenção de cores, isso aqui é o R laranja. Tudo bem? Se o R laranja. Eu esqueci de escrever. Você tem razão. Isso aqui. Tudo bem? Era essa a pergunta ou não? Não, porque a expressão do lado está... Oi? A expressão do lado está R igual a Rzão do lado direito. Então, estou falando se R for R menos epsilon, eu estou na situação de cima. E aí é zero. Então, qual é a carga do campo verde? Nesse ponto, ele vale quanto? Plano infinito menos sigma sobre 2 epsilon zero, o resultado para o plano infinito, direção R. Aqui eu não pus a direção, devia ter posto o oposto, era chapéu. Aqui. Campo verde, nesse caso, do lado de fora. Desculpa? Eu estou falando o seguinte, aqui é o campo total, que eu estou chamando de amarelo, que é da bola inteira, tudo bem? Estou falando que a bola inteira é uma coisa tipo seu olho com uma tampinha. E a tampinha eu estou aproximando com o plano infinito porque eu estou muito próximo. O plano infinito, então, o campo dele é assim para cá e para cá. Então, o valor dado por sigma sobre 2 epsilon zero e módulo iguais para o lado de cá, só que uma ponta para cá, outra ponta para cá. O campo só da tampinha. Não. A diferença do campo que está em amarelo e do campo... Espero que fale mais alto que o barulho está... A diferença do campo que está amarelo e do campo que está em verde. Não, o campo amarelo é o campo da bola inteira fechada. Eu calculei por lei de Gauss. O campo verde é o campo só dessa tampinha. Eu peguei o resultado do plano infinito e usei aqui. E o que eu quero calcular? Eu quero calcular o campo desse pedaço. Sei lá, você escolhe uma cor para ele e vou escolher azul. Tudo bem isso? Então, o que eu estou dizendo, agora eu vou falar a seguinte coisa, o E amarelo, ele vai ser sempre o E azul
mais o E verde. São quantos que vale o E de azul? Faz essa diferença nos dois casos, vindo por aqui e vindo por aqui, o E azul vale sigma sobre 2Y0 R. Professor, esse azul seria apontando para fora, né? Sim. E tanto é que você pode apontar do jeito que você quiser, faz a conta e ele sai com esse valor. E por que ele aponta para fora? Porque todas essas contribuições aqui geram um campo nessa direção global. Tudo bem? Pessoal, então, o que a gente aprende? Aprende o seguinte: qual é o valor do campo nesse ponto? Exatamente a metade. Só qual é o olhar sobre esse problema? Só para terminar essa discussão, 1 minuto. Qual é o olhar sobre essa discussão? O seguinte: o que está dito aqui é o seguinte, que toda essa distribuição de carga, ela cria aqui um campo sigma sobre 2Y0, apontado para cá. Tudo bem, o resultado daquela conta. Só vamos lá, por favor. Isso daqui é o fim da discussão. Calma, a gente termina rapidinho. Oi. Mas se eu pegar no segundo caso, quando tem o epsilon positivo, o E amarelo menos o E verde não dá. Não é menos, você tem que somar vetor. Então, mas é o mesmo. Olha do seguinte jeito, isso aqui é o dobro disso. Tá? O que eu estou dizendo aqui? Se você pegar esse desenho e colocar aqui em cima, um pouquinho para dentro, o campo azul é igual o campo, ele é contínuo aqui. Pega só essa região aqui. O campo azul, aqui é assim. Do lado de dentro você faz essa ponta. Se soma o campo azul com o campo verde, dá 0. Se você for para o lado de fora, der uma andadinha para cá, o campo azul é igual. Só que você vai somar com o verde para lá. Tudo bem isso? E aí dá o dobro, que é isso aqui. Sim. Só isso é um problema sutil. A conta, claro, sempre a conta é fácil, mas a discussão do problema é sutil. Tudo bem? Pergunta. Oi. A rigor, então, isso seria um ponto imediatamente depois da esfera. Depende. Fala, depende. Se você tiver... Não. O campo azul, o campo verde é 0 lá dentro, porque ele não aponta lugar nenhum. Sobre a esfera ele é 0. Então, sobre a esfera só tem o campo azul. Que é isso que está dito aqui. Isso aqui, na verdade, é a distribuição do campo azul. Tá bom?